Olá, bom dia para você. Eu sou o pastor Alberto Júnior e que alegria ter você aqui conosco para mais um momento de oração, de reflexão e de buscarmos juntos a presença de Deus. Que privilégio começar mais um dia na companhia do Senhor, não é mesmo? Respirar, abrir os olhos, perceber que Deus nos concedeu mais uma oportunidade de viver. Já é por si só um grande presente. E eu quero fazer uma pergunta para você logo no início desta meditação, hein? Quando foi a última vez que você experimentou a alegria de doar? Eu não estou falando apenas de dinheiro. Estou falando de doar tempo, doar atenção, doar carinho, doar uma palavra de esperança, doar ajuda, doar amor. Porque existem pessoas que vivem sempre pensando no que podem receber. Mas a verdadeira felicidade, muitas vezes, está naquilo que nós podemos oferecer. Hoje é 27 de maio, quarta-feira, e a nossa meditação tem como título A Alegria de Poder Doar. E o nosso texto bíblico está em 2 Coríntios, capítulo 9, no versículo 7, que diz assim: Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Que mensagem poderosa! Deus não está interessado apenas naquilo que nós entregamos, mas na maneira como nós entregamos. Porque um coração generoso, ele revela confiança em Deus. E é sobre isso que nós vamos refletir na meditação de hoje. A meditação, ela inicia assim, olha. É o desígnio de Deus que o exercício da doação seja inteiramente voluntário. Deus ama ao que dá com alegria. Ele não se agrada de ter sua tesouraria reabastecida com suprimentos forçados. O coração leal de seu povo, regozijando-se na verdade salvadora para este tempo, por amor e gratidão para com ele, por essa luz preciosa, será fervoroso e ansioso por ajudar com seus recursos para enviar a verdade a outros. A melhor maneira de dar expressão ao nosso amor por nosso Redentor é dando ofertas para levar corações ao conhecimento da verdade. O plano da redenção foi inteiramente voluntário da parte de nosso Redentor, e é o propósito de Cristo que toda doação nossa seja voluntária. Que pensamento profundo e cheio de ensinamentos espirituais, não é mesmo? Perceba que Deus ele nunca trabalhou na base da imposição, da obrigação ou da pressão. O próprio plano da salvação ele foi uma expressão máxima de amor voluntário. Jesus ele não foi forçado a vir a este mundo. Ele veio porque ele nos amou. Ele se entregou espontaneamente. A cruz não foi um ato de constrangimento, mas foi um ato de amor. E se o nosso Redentor ele se entregou voluntariamente por nós, então a nossa resposta também precisa ser voluntária. Deus não está interessado apenas no valor da oferta, mas Ele está interessado no coração de quem oferece a oferta. Porque alguém pode até entregar os seus recursos, mas com tristeza, com peso, com sentimento de perda, e isso revela que ainda essa pessoa não compreendeu plenamente a graça que ela recebeu. Quando nós entendemos o que Cristo fez por nós, quando compreendemos a preciosidade da verdade, quando reconhecemos o tamanho da graça de Deus, a doação deixa de ser obrigação e ela passa a ser gratidão. Nós não damos para ajudar Deus. Nós não damos porque Deus já nos ajudou. Nós não contribuímos para comprar bênçãos. Contribuímos porque já fomos abundantemente abençoados. E isso vai além do dinheiro. Nós estamos falando do tempo, da disposição, dos talentos, da energia, do serviço. A verdadeira generosidade nasce de um coração apaixonado por Jesus. Porque quem ama, participa. Quem ama, se envolve. Quem ama, quer que outros também conheçam essa verdade maravilhosa. Por isso, doar com alegria é, na verdade, uma forma de adoração. É dizer: Senhor, tudo o que eu tenho veio de Ti, e é uma alegria participar da Tua obra. E a meditação, então, ela continua.
A generosidade não empobrece o cristão, ela enriquece a alma. O mundo ensina a lógica de acumular, guardar, reter, segurar com força. Mas o reino de Deus ensina uma lógica diferente. Quem aprende a entregar nas mãos de Deus nunca perde. Quando o texto diz que a prosperidade espiritual está ligada à liberalidade cristã, ele não está falando de uma teologia de barganha, né? Como se dessemos para receber mais dinheiro em troca. Não é isso. O texto está falando de um coração saudável espiritualmente, porque quem vive agarrado ao que possui, muitas vezes ele revela insegurança, medo e também dificuldade de confiar plenamente em Deus. Mas quem aprendeu a confiar no Senhor entende que tudo pertence a Ele. E que privilégio lindo esse pensamento! Colocar nossos bens nas mãos que carregam as marcas da crucifixão. Que imagem poderosa! As mãos de Jesus são mãos seguras, você pode confiar. O mercado, ele falha. Os investimentos oscilam. Os bens materiais, eles passam. Mas aquilo que é colocado nas mãos de Cristo, querido amigo, querida amiga, nunca é perdido. Quando nós usamos os nossos recursos para aliviar a dor de alguém, para socorrer quem sofre, para sustentar a pregação do Evangelho, para abençoar vidas, nós estamos, na verdade, transformando recursos temporários em frutos eternos. É como Jesus ensinou, né? A juntar tesouros no céu, porque o verdadeiro patrimônio de um cristão não está apenas na sua conta bancária, está nas vidas tocadas, nas orações respondidas, nas lágrimas enxugadas, nas almas alcançadas pela graça de Deus. E a grande pergunta é: onde está a nossa segurança? No que seguramos com as mãos ou nas mãos daquele que foi crucificado por nós? Porque quem entrega a Deus nunca perde. Quem abençoa também é abençoado. E quem vive para si, ele vai empobrecer a sua alma. Mas quem vive para servir, experimenta a verdadeira riqueza do reino. Honrar a Deus com os nossos bens é, antes de tudo, um ato de fé e confiança. Porque, humanamente falando, a lógica vai ser sempre guardar, proteger, acumular, né? Tentar controlar tudo. Mas Deus nos convida hoje a uma experiência diferente, colocar o Senhor em primeiro lugar. E perceba que o livro de Provérbios, ele fala das primícias, né? E isso é muito significativo. Primícias não são sobras, primícias representam prioridade. É dizer assim, olha, Senhor, antes de pensar em mim, eu reconheço que tudo veio do Senhor. Isso revela um coração que confia. Porque é fácil entregar aquilo que sobra, não é mesmo? Mas entregar primeiro exige fé, confiança em Deus. E quando o texto da meditação diz, né, sobre os celeiros cheios e lagares transbordando, nós precisamos entender isso com maturidade espiritual. Não é uma promessa de barganha com Deus, né? Não é aquela coisa assim, olha, eu dou para receber mais. É o princípio da bênção que acompanha a obediência e a confiança. Porque Deus, ele prospera de muitas formas, às vezes materialmente, mas às vezes trazendo paz, às vezes abrindo portas, às vezes sustentando em tempos difíceis, às vezes derramando prosperidade espiritual, que vale infinitamente mais do que qualquer outra coisa. Mas a parte que mais toca o coração é essa: se entregar seu tesouro ao Senhor, o seu patrimônio receberá a inscrição divina. Que imagem extraordinária! Como se Deus colocasse a sua marca sobre aquilo que foi consagrado a Ele. Como se dissesse: isso agora pertence aos meus propósitos eternos. Aquilo que usamos apenas para nós mesmos termina aqui, fica preso ao tempo, ele se desgasta, se perde. Mas aquilo que nós colocamos nas mãos de Deus ganha valor eterno, porque passa a participar da obra do reino, vai ajudar vidas, alcançar corações, vai levar esperança e vai também anunciar salvação. No fundo, a pergunta espiritual é simples: o que estamos fazendo com aquilo que Deus colocou nas nossas mãos? Estamos apenas retendo? Ou estamos transformando recursos temporários
em frutos eternos. Porque aquilo que é guardado egoisticamente pode parecer, mas aquilo que é consagrado ao Senhor recebe o selo da eternidade. E agora chegou o nosso momento da oração do dia, o momento de abrir o nosso coração a Deus. Vamos juntos orar? Pai querido e bondoso Deus, obrigado, porque tudo o que temos vem das Tuas mãos. A vida, a saúde, a família, os recursos, as oportunidades, tudo pertence ao Senhor. Perdoa-nos, Pai, pelas vezes em que confiamos mais naquilo que possuímos do que em Ti. Perdoa-nos quando o medo, o egoísmo ou a insegurança tentam dominar o nosso coração. Ensina-nos a viver com um coração generoso, um coração grato, um coração que entende que honrar ao Senhor é um privilégio e não um peso. Que possamos colocar o Senhor em primeiro lugar em nossa vida, não apenas com palavras, mas também com nossas escolhas, com nossos recursos, com nosso tempo, com aquilo que colocaste em nossas mãos. Dá-nos fé para confiar que o Senhor sempre cuidará de nós e que tudo aquilo que consagrarmos a Ti possa ser instrumento de bênção para alcançar vidas, levar esperança, anunciar a Tua verdade e glorificar o Teu nome. Querido Deus, neste momento nós queremos orar, intercedendo pelos pedidos de oração. A Maria de Fátima, ela pede oração pelo Luan, pelo Gael e pelo Nicolas. Que o Senhor cuide deles, Pai, que o Senhor os alcance, que o Senhor os fortaleça. A Ana de Jesus, ela pede oração por sua família e também para estarmos preparados para a volta de Cristo Jesus. A Jocelita Pereira, ela pede oração para que ela possa fazer a vontade de Deus e não a dela, e ser uma cristã verdadeira. A Cledine Souza, ela pede que continuemos orando por ela, por sua família e também por sua amiga. A Rosa Moura, ela pede oração pelo Victor Hugo para a libertação dos vícios. Querido Deus, guarda cada pessoa que ora comigo agora. Abençoa seu lar, sua família, seu trabalho, suas necessidades e fortaleça a sua confiança no Senhor. E que o nosso maior tesouro esteja sempre em Cristo Jesus. Oramos pelos pedidos já mencionados, que o Senhor cuide de cada um deles e que as respostas sejam conforme a Tua santa e bendita vontade. Nós te agradecemos, te pedimos um ótimo dia na Tua santa e bendita presença, em nome de Jesus. Amém. Que alegria estarmos na presença de Deus, não é mesmo? Que bom ter você aqui conosco todos os dias, orando, intercedendo, conhecendo mais a palavra do nosso bom Deus. Se você tem algum pedido de oração e você gostaria que nós orássemos, deixa nos comentários aqui embaixo, ok? Que nós estaremos orando, intercedendo pelo seu pedido de oração. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma das novidades, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos, com a sua família, com as pessoas da tua igreja, com todos os teus conhecidos, para que esta mensagem alcance cada vez mais e mais pessoas, tá bom? Se você nos acompanha pelas plataformas digitais, através do podcast Porta Estreita, não se esqueça de assinar aí o podcast, tá bom? Que você tenha um excelente dia na presença do Senhor, que o Senhor te abençoe, te guarde, que você esteja sempre firme no Senhor. E nós vamos ficando por aqui e nós temos um encontro marcado amanhã. Um forte abraço e até lá!